Olá pessoal, tudo beleza? Saudações rubro-negras, aqui quem fala é Honório. E nesse vídeo você vai saber o paradeiro de 10 jogadores que ainda têm contrato com o Flamengo e que nesta temporada estão vestindo a camisa de outras equipes. Só que antes de mais nada, peço o seu like no vídeo, porque fazendo isso você ajuda na divulgação tanto do vídeo quanto do canal. Feito isso, vamos ao que interessa. O lateral direito, Rodinei, antes de ser contratado pelo Flamengo, rodou por vários clubes do futebol brasileiro, mas foi na Ponte Preta entre 2014 e 2015 que ele se destacou e ganhou projeção no cenário nacional. Despertando o interesse de outras equipes, o jogador em 2016 assinou contrato de 4 anos com o Flamengo, só que a passagem pela Gávea teve mais baixos do que altos. Em 2018, a antiga diretoria resolveu estender o seu contrato até o fim de 2022, com grande parte da torcida discordando da decisão. Sempre alternando entre titularidade e banco de reservas, Rodinei nunca convenceu, e em 2020 ele acabou sendo emprestado ao Internacional até maio de 2021. A exemplo de Rodinei, Alex Muralha também foi contratado pelo Flamengo em 2016, e o clube no qual ele se destacou anteriormente foi o Figueirense. Seu primeiro ano na Gávea foi bastante regular, com ele fazendo grandes defesas e salvando o time em momentos cruciais, sendo importante na terceira colocação no Campeonato Brasileiro. Entretanto, em 2017, o goleiro viveu uma péssima fase, cometendo falhas infantis e caindo em desgraça com a torcida, e como consequência acabou indo parar no banco de reservas. Em 2018 foi emprestado para o Albirex Niigata do Japão, e em 2019 foi novamente emprestado, dessa vez para o Coritiba, clube que está até hoje. Seu contrato com o Flamengo se encerra no final de 2020. Ronaldo foi promovido ao time de cima do Flamengo em 2016 após ser campeão da Copa São Paulo de Juniores, mas no profissional o garoto recebeu poucas oportunidades, sendo emprestado já no ano seguinte ao Atlético Goianiense. De volta ao Flamengo em 2018, ele foi durante toda a temporada opção no banco de reservas, ganhando pouquíssimas oportunidades e sem espaço no clube, em meados de 2019 foi novamente emprestado, dessa vez pro Bahia. Até então, ele é jogador do tricolor baiano, clube que firmou compromisso até o fim de 2020, quando encerrará o seu contrato com o Flamengo. O atacante Vitor Gabriel é da geração dos jogadores que foram campeões da Copa São Paulo de Juniores em 2018, e o seu primeiro jogo como profissional foi justamente naquele ano, quando foi utilizado em jogo do Campeonato Carioca. Goleador na base, em poucos jogos no time de cima, o centroavante não balançou as redes nenhuma vez, voltando vez ou outra para o time sub-20. Nessa temporada, ele chegou a ser utilizado durante o Campeonato Carioca, tendo sido titular na vitória de 1-0 sobre o Vasco. Ainda em janeiro, o Flamengo recebeu uma oferta de empréstimo com opção de compra, formalizada pelo Sporting Braga de Portugal, e em busca de mais oportunidades, Vitor Gabriel acabou se transferindo para o clube, tendo firmado compromisso até metade de 2021. Seu contrato com o mais querido vai até o fim de 2023. Destaque do Flamengo em competições de base na temporada de 2019, o meia-atacante Yuri César, apelidado de moleque liso por ser bastante habilidoso, foi promovido ao time de cima nesta temporada, tendo marcado presença em 4 partidas do Campeonato Carioca. Em nenhum desses 4 jogos ele conseguiu balançar as redes, embora tenha sido titular em todos eles. Devido forte concorrência com os demais atacantes e pontas do elenco profissional, Yuri César viu que não teria espaço no time de Jorge Jesus, e recebendo ofertas de empréstimo, o Flamengo acabou cedendo o jogador ao Fortaleza até o fim do Campeonato Brasileiro. No Leão, Yuri vem se destacando com gols e boas atuações, já começando a despertar o interesse do futebol europeu. Com multa rescisória na casa dos 50 milhões de euros, seu contrato com o rubro-negro vai até o fim de 2024. O atacante Thiago ganhou projeção no cenário nacional com a camisa do Náutico, clube que se profissionalizou em 2019. Destaque do Timbu no acesso e na conquista do título da Série C, o jogador despertou o interesse de grandes clubes do Brasil e do exterior, mas foi o Flamengo quem chegou firme e anunciou a compra definitiva por 7 milhões de reais. Firmando o compromisso até 2025, o jogador de 19 anos, a princípio estava no time sub-20, sem ainda ter disputado nenhum jogo pelo profissional do mais querido. Como os jogos da base foram suspensos por conta da pandemia, o Flamengo resolveu emprestar Thiago até o fim da temporada, e foi novamente o Náutico o destino do atacante.
Mais um que esteve no elenco da Copa São Paulo de Juniores em 2018, sendo inclusive titular durante toda a campanha, o atacante Bill foi promovido ao time de cima do Flamengo em 2019, tendo disputado 2 jogos pelo Campeonato Carioca, um deles a final da Taça Rio contra o Vasco, quando deu assistência para o gol do título. Sem espaço no decorrer da temporada, no meio do ano ele foi emprestado à Ponte Preta, e no clube marcou seu primeiro gol como profissional. De volta ao Flamengo em 2020, novamente o jogador foi utilizado no Campeonato Carioca, mas já no começo de março, acertou sua transferência por empréstimo ao CRB, clube que irá defender até o fim da temporada. Seu contrato com o Flamengo vai até 31 de dezembro de 2021. O volante Hugo Moura também foi campeão da Copinha em 2018, sendo inclusive o capitão e o responsável por erguer a taça do tetracampeonato. Estreou profissionalmente ainda em 2018, em jogo do Campeonato Carioca, sendo definitivamente promovido ao time de cima em 2019. Fez parte do elenco campeão brasileiro e da Libertadores, embora tenha ficado toda a competição continental entre os reservas. Em 2020, ele chegou a ser utilizado no Campeonato Carioca, mas a partir do momento em que os jogadores do elenco principal voltaram da pré-temporada, o volante não foi mais utilizado. Com contrato até o fim de 2023, no último mês de agosto, o Coritiba demonstrou interesse em seu futebol, e o Flamengo resolveu liberar o atleta para defender a camisa coxa branca até o fim do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Rafael Santos foi promovido ao time de cima do Flamengo em 2018, mas vez ou outra voltava para o time sub-20 para a disputa de competições da categoria. Bastante promissor, ele fez a sua estreia profissional somente em 2019, quando entrou no decorrer do empate de 1-1 contra o São Paulo no Morumbi. Utilizado em alguns jogos do Campeonato Carioca de 2020, o zagueiro no último mês de maio foi emprestado ao Apoel Nicosia do Chipre, firmando compromisso com o clube até meados de 2022. Seu contrato com o mais querido vai até dezembro de 2023. Contratado em 2018 pela bagatela de 26 milhões de reais, o volante Pires da Mota nunca mostrou a que veio, sempre visto como um eterno reserva por nunca aproveitar as chances que recebia. Seu último jogo foi ainda em 2019, não tendo sido aproveitado em nenhum dos jogos disputados em 2020. Encostado no elenco, a diretoria via com bons olhos a negociação do jogador, que chegou a despertar o interesse do Fortaleza, mas foi um clube da primeira divisão da Turquia, que tem um nome bastante complicado de se pronunciar, quem acabou levando o jogador para alívio da folha salarial do Flamengo. O paraguaio tem contrato com o mais querido até o fim de 2022, e o compromisso de empréstimo firmado com o clube turco vai até maio de 2021, com opção de compra fixado. E chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário.